Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte nas ruas de Chicago, transformando a calçada em um espelho escuro onde as luzes de neon do hotel se refletiam em cacos cintilantes. Angela Brooks, uma mulher negra elegante e confiante, saía de um táxi com suas malas. Depois de um longo dia de viagem, ela estava ansiosa para se acomodar no quarto que havia reservado semanas antes no prestigiado Hotel Grande Hotel Magnolia. Na recepção, o sorriso educado da recepcionista congelou assim que viu Angela. "Desculpe, senhora. Não temos quartos disponíveis para esta noite", disse ela com a voz hesitante, mas impregnada de um certo desprezo que Angela não conseguia ignorar. As palavras ressoaram como um eco familiar de injustiças que ela já havia vivenciado com muita frequência. Mas Angela não era mulher de se deixar intimidar. Ela perguntou calmamente: "Tem uma reserva confirmada. Pode verificar no seu sistema." A recepcionista fingiu digitar no teclado, trocando olhares com a colega atrás dela. Momentos depois, um tom áspero soou: "Não temos nada para você." Angela sentiu a tensão aumentar. Mas em vez de se deixar dominar pela raiva, abriu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Ela sabia exatamente como tirar vantagem da situação. Num instante, ela pegou o celular e realizou uma ação simples, uma ligação rápida para alguém que ninguém no hotel ousaria ignorar. Poucos minutos depois, o gerente do hotel, um homem conhecido por sua arrogância e preconceito, entrou no saguão, com o rosto vermelho de raiva e descrença. "Senhora Brooks", ele gaguejou. "A senhora é..." E naquele preciso momento, Angela permaneceu firme e confiante, enquanto a equipe do hotel percebeu, com horror e arrependimento imediato, que eles tinham subestimado uma mulher cujo poder e influência eram muito maiores do que qualquer coisa que eles tinham imaginado. Angela Brooks saiu do táxi com calma e graça, seus calcanhares batendo no pavimento molhado como um sinal de presença. Ela segurava suas malas com força, mas não era apenas o peso da viagem que pesava sobre seus ombros. Era a experiência diária de ter que ser respeitada, simplesmente por ser negra. Atravessando o corredor do Grande Hotel Magnolia, ela imediatamente sentiu a expressão mudar, não de respeito educado, mas de uma curiosidade gélida, tingida de condescendência. A recepcionista, uma mulher loira com um sorriso forçado, olhou-a de cima a baixo antes de proferir as palavras que desencadeariam o incidente. "Desculpe, senhora, não temos quarto para a senhora esta noite." Angela respirou fundo. Ela havia reservado aquele quarto 3 semanas antes e pago antecipadamente por uma suíte com vista para o rio. Sabia que estavam inventando aquela desculpa para recusá-la, mas não demonstrou raiva. Seu rosto permaneceu impassível, quase majestoso. "Verifique seu sistema", disse ela calmamente. "Tem uma reserva confirmada." A recepcionista digitou algo, deu um sorriso forçado e disse: "Desculpe, mas, realmente não há nada." Naquele momento, Angela sentiu uma estranha familiaridade na sensação de rejeição, como se não fosse a primeira vez que alguém tentava fechar a porta na sua cara. Mas desta vez ela não iria simplesmente embora. Ela tinha uma reputação, uma rede de contatos e o poder de fazer a diferença, e pretendia provar isso. Sem levantar a voz, Angela pegou o celular e descou um número. Não precisou gritar para chamar a atenção. Poucos minutos depois, o gerente do hotel, Sr. Harrison Whittaker, entrou no saguão, visivelmente irritado e apressado. Seu olhar pousou em Angela, e sua expressão mudou instantaneamente, surpresa, confusão e, por fim, um leve pânico. "Senhora Brooks?" ele perguntou, incapaz de esconder sua confusão. Angela deu um sorriso sutil. "Sim, Sr. Whittaker. Acho que o senhor me conhece." Os funcionários que antes a ignoravam ou tratavam com condescendência, de repente sentiram uma nova tensão no ar. A mulher negra que eles haviam descartado como insignificante havia transformado o saguão em um campo de confronto silencioso. Naquela noite, Angela não tinha apenas planejado se acomodar em seu quarto. Ela viera para lembrar a todos que respeito não é algo que se pede, é algo que se conquista. O Sr. Harrison Whittaker, gerente do hotel, nunca havia enfrentado uma hóspede como Angela Brooks. Sua arrogância habitual murchou sob o peso do nome que ela acabará de mencionar. Angela sabia exatamente por que ele estava hesitante. Ela não era apenas uma hóspede, era uma mulher influente, respeitada em diversos setores. E sua voz poderia decidir o destino do hotel em um instante. Whittaker se aproximou dela, com o rosto vermelho de raiva e vergonha. "Senhora Brooks, eu peço desculpas por este mal-entendido. Deixe-me resolver isso imediatamente." Angela assentiu com um sorriso quase imperceptível.
Estou ouvindo. Ela não queria meras desculpas. Queria que a equipe entendesse a extensão de sua arrogância. Angela então pegou seu tablet e mostrou a confirmação da reserva, uma suíte presidencial com vista para o rio, paga integralmente 3 semanas antes. Os números e as datas eram irrefutáveis. O silêncio se instalou. Os funcionários trocaram olhares constrangidos, alguns vermelhos de vergonha, outros paralisados de medo. A recepcionista que inicialmente a recusara olhou para baixo. Angela, no entanto, permaneceu calma com a postura dominante. Então ela fez algo que ninguém esperava. Falou devagar, cada palavra pairando no ar. Eu poderia ter ido embora. Eu poderia ter ignorado essa humilhação. Mas acho que chegou a hora de mostrar que erros têm consequências. Whittaker empalideceu. Sabia que ela estava certa. Mas antes que ele pudesse reagir, Angela pegou o celular e fez uma ligação breve, porém estratégica. Poucos minutos depois, um motorista elegante chegou com uma maleta que imediatamente chamou a atenção de todo o saguão. Dentro dela havia um contrato substancial e documentos financeiros comprovando a dependência indireta do hotel de um de seus parceiros comerciais. O choque foi imediato. A equipe percebeu que aquela mulher que eles consideravam insignificante tinha o poder de perturbar o equilíbrio deles. As desculpas que haviam apresentado agora pareciam insignificantes diante das evidências de seu erro. Angela olhou para Whittaker e disse, com autoridade gélida: de agora em diante, trate seus clientes com respeito. Caso contrário, eu mesmo garantirei que todos saibam exatamente quem você é. Naquela noite, ela não apenas recuperou seu quarto. Ela plantou uma semente de respeito e medo nos corações de todos aqueles que duvidaram dela. O hotel havia percebido tarde demais que por trás de sua calma exterior havia uma força à qual ninguém conseguia resistir. Na manhã seguinte, Angela Brooks caminhou até o saguão do hotel, vestida com um terno impecável que refletia sua autoridade silenciosa. Ela não estava lá apenas para ficar no quarto. Queria ter certeza de que sua mensagem fosse clara para todos aqueles que a haviam humilhado no dia anterior. Os funcionários, ainda abalados pelo confronto com a diretora Whittaker, observavam-na à distância. Alguns evitavam seu olhar, enquanto outros tentavam entender como aquela mulher conseguia mudar a atmosfera do estabelecimento de forma tão drástica. Angela, imperturbável, fez um gesto sutil para a recepcionista que a recusara inicialmente. Ela se encolheu, ciente de que o menor deslize poderia ter consequências imediatas. Angela então pegou o celular e começou a gravar um pequeno vídeo que postaria em suas redes sociais. Em tom calmo, mas firme, ela explicou: hoje quero compartilhar uma experiência que me lembrou de uma verdade simples. Respeito não é algo que se pede, é algo que se conquista. Todo indivíduo, independentemente da cor, merece ser tratado com dignidade. A recepcionista e alguns outros funcionários tentaram baixar o olhar, mas a câmera capturou cada movimento. Angela não os estava atacando com raiva. Ela estava calmamente mostrando-lhes o poder da injustiça mal administrada e as consequências do comportamento discriminatório. Pouco depois, o diretor Whittaker foi forçado a se dirigir a toda a equipe. Angela o havia contatado no dia anterior para informá-lo de que garantiria que o incidente fosse comunicado aos sócios e clientes. Tremendo, ele admitiu: cometemos um erro grave. Entendemos que todos merecem respeito. Angela sentiu satisfeita, mas ainda impassível. Ela havia transformado uma simples recusa em uma lição pública sobre a dignidade e o poder daqueles que se recusam a ser esmagados. Naquele momento, o saguão do hotel mudou completamente. Os olhares assustados e envergonhados dos funcionários revelavam uma mistura de arrependimento e admiração. Angela sabia que eles jamais esqueceriam aquele dia. Ela não apenas recuperara seu quarto, também incutira uma lição de respeito que ecoaria pelos corredores do hotel por muito tempo. E enquanto se dirigia ao elevador, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Um funcionário do hotel a elogiava por sua integridade e coragem. O poder de Angela se estendia muito além do saguão do hotel. Angela Brooks instalou-se em sua suíte presidencial com a serenidade de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ela não se contentou em ficar apenas no quarto. Queria que a equipe entendesse que seu comportamento tinha consequências concretas e imediatas. Poucas horas depois, Angela ligou para o departamento de reservas do hotel com um nome profissional diferente. Alegando ser uma cliente em potencial para um evento de prestígio, ela pediu para falar com o gerente Whittaker para agendar uma estadia em várias dezenas de quartos para uma conferência internacional. Whittaker, sem saber que se tratava de Angela, ficou entusiasmado e aceitou a reserva imediatamente, oferecendo até mesmo upgrades em alguns quartos para
garantir a satisfação de convidados tão importantes. Enquanto isso, Angela observava discretamente a equipe através da vista do saguão de sua suíte. A recepcionista que a havia humilhado, assim como seus colegas, estavam em estado de total agitação. Já preparavam meticulosamente os quartos, sonhando em impressionar aquele cliente imaginário. Então, Angela fez sua jogada dramática. Desceu ao saguão usando seu nome verdadeiro, entrando no ar como uma rainha em seu reino. Os funcionários perceberam imediatamente que o cliente que haviam humilhado no dia anterior era o mesmo que acabará de fazer aquela reserva gigantesca. Olhos se encontraram, medo e arrependimento evidentes em cada rosto. Bom dia, Sr. Whittaker, disse Angela com a voz calma, mas gélida. Espero que esteja tudo pronto para o evento que reservei. Whittaker engoliu em seco, o pânico evidente. Percebeu que acabará de dar um tratamento especial à mulher que tentará humilhar. Os funcionários, por sua vez, sentiam o peso de sua arrogância cair como um fardo esmagador. Angela sorriu sutilmente, ciente do efeito que estava criando, respeito forçado pelo medo. Mas esse sorriso não era de vingança, apenas de justiça. Ela acabará de transformar uma humilhação pessoal em um lembrete estratégico de que o poder nem sempre está onde você pensa que está. Naquela noite, ao subir para sua suíte, Angela sabia que o hotel jamais esqueceria seu nome. E também sabia que o verdadeiro poder não reside na força ou na raiva, mas na inteligência e no domínio de cada movimento. Na manhã seguinte, Angela Brooks caminhou até o saguão do hotel com uma calma que contrastava com a visível agitação dos funcionários. De sua suíte, ela já havia planejado um passo decisivo: demonstrar publicamente que a atitude discriminatória de alguns funcionários não ficaria impune. Ela pegou o celular e começou a gravar um vídeo curto, mas desta vez no próprio saguão, diante da equipe reunida e do diretor Whittaker. Sua voz era calma e firme, mas cada palavra carregava o peso de um julgamento severo. Ontem, enfrentei uma recusa injustificada de serviço, simplesmente por causa da cor da minha pele, começou ela. Mas o que aconteceu aqui não é apenas um erro de julgamento individual. É um lembrete de que toda pessoa merece dignidade e respeito, não importa quem seja. Os funcionários ficaram paralisados. Os rostos que ousaram humilhá-la no dia anterior agora estavam cheios de vergonha. Whittaker, ao lado dela, não conseguiu interrompê-la ou contradizê-la. Todos os funcionários sabiam que o vídeo poderia viralizar e afetar a reputação do hotel. Então, Angela fez uma jogada estratégica. Mostrou a enorme reserva que havia feito no dia anterior para um evento de prestígio, sob um nome falso que a equipe presumiu ser o de um cliente importante. Veja bem, disse ela, erguendo levemente o telefone, você teve a oportunidade de demonstrar seu profissionalismo. E, no entanto, ontem você falhou. Hoje todos percebem que subestimar alguém pode custar muito caro. Naquele momento os funcionários trocaram olhares constrangidos. A recepcionista que a havia expulsado baixou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Whittaker tentou uma desculpa esfarrapada. Nós nos entendemos, Sra. Brooks. Angela deu um leve sorriso, mas sem uma satisfação maliciosa. Compreender é só o começo. A verdadeira mudança acontece quando agimos com respeito e justiça, disse ela calmamente antes de guardar o celular. Naquele dia, a reputação do hotel foi oficialmente abalada, mas mais importante, a equipe entendeu que suas ações teriam consequências imediatas. Angela não apenas conquistou sua suíte e reparou a humilhação, ela havia ensinado uma lição duradoura sobre dignidade e respeito. Uma lição que ninguém no saguão jamais esqueceria. Angela Brooks estava acomodada em sua suíte, mas sua mente não deixava espaço para complacência. Ela sabia que para que sua mensagem fosse definitivamente compreendida, um gesto final era necessário. Uma ação que selaria respeito e arrependimento na mente da equipe e do diretor Whittaker. Ela pegou o telefone e contatou vários parceiros comerciais do hotel, anunciando que havia supervisionado pessoalmente uma inspeção confidencial da propriedade. Solicitou que cada departamento fosse avaliado quanto ao profissionalismo e à qualidade da hospitalidade. Whittaker, temendo que o hotel fosse visto de forma negativa por seus parceiros influentes, tentou se opor. Mas Angela, calma e segura, explicou que o procedimento era padrão e que ela estava apenas garantindo que todos os hóspedes fossem tratados com dignidade. Poucas horas depois, Angela desceu ao saguão para supervisionar o tour fictício. Os funcionários, trêmulos e envergonhados, apressaram-se em demonstrar um profissionalismo impecável. A recepcionista que inicialmente a recusara tentava desajeitadamente corrigir seus erros, mas Angela, sem qualquer animosidade, observava cada movimento. Então, no momento calculado, ela fez um anúncio público.
Senhor Whittaker, quero agradecer a sua cooperação. E a todos aqueles que me subestimaram, espero que esta experiência sirva de lembrete de que todo cliente merece respeito e consideração. O diretor empalideceu, ciente de que toda a equipe agora tinha provas de sua incompetência passada. Os funcionários entenderam que haviam sido testados não como punição, mas para ensinar uma lição inesquecível. Antes de retornar à sua suíte, Angela olhou para o saguão, para Whittaker e para todos os funcionários. Ela não precisou gritar, ameaçar ou ficar brava. Sua compostura, inteligência e paciência foram suficientes para inspirar respeito e semear arrependimento. Naquela noite, o hotel não era mais o mesmo. Os funcionários, humilhados mas conscientes, sabiam que sua arrogância tinha um preço. Angela Brooks havia transformado uma situação humilhante em uma vitória magistral, não por meio de vingança, mas pelo poder silencioso da justiça e do respeito. Angela Brooks sabia que suas ações não deveriam se limitar ao saguão ou à sua suíte. Para que a equipe e o gerente Whittaker realmente entendessem a magnitude do erro, ela precisava agir em um nível mais estratégico, demonstrar que seu poder se estendia muito além do próprio hotel. Naquela manhã, ela pediu para falar com Whittaker em particular em seu escritório. Seus gestos eram calmos, seu olhar seguro. Senhor Whittaker, ela começou, é óbvio que sua equipe precisa de treinamento em respeito e dignidade. Proponho ajudá-lo a implementar um programa abrangente que transformará o hotel de dentro para fora. Whittaker, surpreso, hesitou. Ele via a oferta como uma chance de melhorar sua imagem, mas também sabia que aceitá-la significaria admitir publicamente seu fracasso. Angela, por outro lado, nunca deixava seus oponentes sozinhos, sem tirar vantagem de cada situação. Quero que todos os funcionários entendam que discriminação não tem lugar aqui, continuou ela, com firmeza gentil mas implacável. E quero que seu hotel seja conhecido pela excelência, não pelos erros. Enquanto falava, Angela já havia enviado discretamente um e-mail aos parceiros do hotel e aos hóspedes regulares, anunciando a colaboração excepcional com um profissional influente para aprimorar o serviço. Whittaker recebeu respostas imediatas. Parabéns, interesse crescente no hotel, o que aumentou ainda mais seu constrangimento. Mais tarde naquele dia, Angela caminhou pelo corredor, observando os funcionários. Todos sabiam que o comportamento deles estava sob constante escrutínio, mas não era o medo que os impedia, era o respeito que ela inspirava. Sua mera passagem transformava atitudes, e cada sorriso forçado se tornava uma lição silenciosa de humildade e profissionalismo. No final do dia, Whittaker, exausto e confuso, admitiu em voz baixa: Senhora Brooks, eu nunca tinha percebido o impacto que você poderia ter. Angela assentiu com suprema calma. Ela não havia apenas recuperado sua dignidade, ela havia mudado a cultura do hotel de maneiras invisíveis, mas permanentes. Sua influência agora era palpável, mesmo para aqueles que pensavam que poderiam ignorá-la. Naquela noite, ao se retirar para sua suíte, Angela sabia que o verdadeiro poder não está na raiva ou no confronto direto, mas no domínio estratégico e no controle silencioso dos eventos. Angela Brooks sabia que para causar uma impressão duradoura, precisava agir publicamente. Até então, a equipe e Whittaker sentiam o peso de seus erros na privacidade do hotel, mas havia mais um passo: tornar seu arrependimento irreversível, expondo seus erros a um público externo. Ela então contatou um blogueiro influente especializado em hospitalidade de luxo e experiências para hóspedes, sob o pretexto de uma visita confidencial. Algumas horas depois, a equipe de filmagem entrou no saguão do hotel. Whittaker, embora preparado para uma visita de inspeção, não tinha ideia de que Angela havia orquestrado cada detalhe para revelar o comportamento passado de seus funcionários. A câmera capturou cada gesto, cada sorriso forçado e cada estranheza da equipe. Angela, calma e elegante, guiou a blogueira pelo hotel, descrevendo sutilmente o profissionalismo que esperava e os erros que observara no dia anterior. Então chegou o momento decisivo. Angela parou em frente à recepcionista que a havia expulsado e disse, diante das câmeras: Ontem você recusou um cliente legitimamente reservado. Hoje você vê que não há espaço para preconceito. A câmera capturou o rosto corado da recepcionista, o olhar apavorado de Whittaker e o desconforto palpável no saguão. Angela não estava fazendo um julgamento cruel. Ela simplesmente deixou as imagens falarem por si. No final da visita, o blogueiro, impressionado com a maestria e inteligência de Angela, anunciou que um artigo completo seria publicado no dia seguinte, destacando a força silenciosa de um hóspede que transformou o hotel de dentro para fora, ao mesmo tempo em que destacava as falhas gritantes da equipe. Whittaker percebeu que desta vez não poderia mais minimizar o incidente.
Sócios e clientes viriam à história, e o arrependimento da equipe não seria mais apenas uma lição interna, seria público, irreversível e memorável. Ângela, com soberana calma, deixou o saguão em direção à sua suíte. Cada passo ecoava justiça e maestria. Ela havia transformado um momento de humilhação em uma demonstração de poder estratégico, deixando para trás uma lição que a equipe e o diretor jamais esqueceriam. Na manhã seguinte, o artigo da blogueira já circulava nas redes sociais e na mídia. Os funcionários do hotel e o Whittaker se viram sob o escrutínio público. Mensagens de felicitações e apoio a Ângela choveram, enquanto as críticas ao gerente e a alguns funcionários eram implacáveis. Angela Brooks, em sua suíte, observava a situação com soberana calma. Ela sabia que o verdadeiro poder residia não apenas na ação imediata, mas também nas consequências a longo prazo. Ela enviou um último e-mail estratégico para Whittaker. Senhor Whittaker, recomendo fortemente que você revise sua política interna e treine sua equipe sobre a importância do respeito e da justiça. Não se trata apenas de atendimento ao cliente, mas de dignidade humana. Whittaker, humilhado, mas ciente de que qualquer resistência seria inútil, respondeu com uma promessa formal de mudança. Ele sabia que sua imagem e a do hotel estavam agora ligadas às lições que Ângela acabará de transmitir. No saguão, os funcionários, ainda atordoados com a publicação e a atenção do público, começaram a entender as implicações de suas ações. A recepcionista que a havia expulsado no dia anterior abordou Ângela timidamente. Senhora Brooks, eu sinto muito pelo que aconteceu ontem. Ângela olhou para ela com uma mistura de calma e gentileza. O importante não é a vergonha, mas o que você faz de agora em diante. Respeito não é algo que se implora, é algo que se pratica. Este foi o último gesto público de Ângela no hotel. Sua estadia terminou, mas seu impacto permaneceu gravado em cada corredor, em cada escritório e em cada olhar. A equipe havia aprendido uma lição que nenhum manual ou treinamento poderia ter ensinado com tanta eficácia. Arrogância e discriminação têm um preço, e a dignidade nunca pode ser ignorada impunemente. Deixando o grande hotel Magnolia, Ângela sabia que sua missão não era apenas recuperar seu quarto. Ela havia transformado um lugar, mudado mentalidades e deixado uma marca de poder, justiça e respeito. O sol estava se pondo sobre Chicago enquanto Angela Brooks fazia as malas para partir. O grande hotel Magnolia. Cada detalhe de sua estadia foi meticulosamente orquestrado. Da humilhação inicial ao sermão público, passando pela exposição na mídia e pela transformação interna da equipe. Tudo foi perfeito. No saguão, Whittaker e a equipe a observaram sair. Constrangimento, vergonha e respeito se misturavam em seus olhares. Sabiam que a humilhação que haviam infligido no dia anterior jamais seria desfeita e que cada ação de Ângela demonstrava sua incapacidade de lidar adequadamente com uma situação de discriminação. Ângela caminhava com uma confiança silenciosa. Nenhuma palavra de vingança, nenhum gesto de arrogância, apenas a calma inabalável de alguém que restaurou a justiça por meio da inteligência e do autocontrole. Os funcionários que antes a desprezavam finalmente aprenderam a lição. Subestimar alguém com base na cor da pele só traz arrependimento e humilhação. Antes de atravessar as portas automáticas do hotel, Ângela se virou ligeiramente e lançou um último olhar ao Whittaker. Sua expressão era gentil, mas cada detalhe do seu rosto era um lembrete do poder que ela possuía e da lição que acabará de ensinar. Lembre-se disso, pensou ela. Respeito não se pede. Se conquista e o desprezo sempre tem um preço. Ao sair para a luz do entardecer, Ângela não olhou para trás. Seu quarto havia sido recuperado, sua dignidade restaurada e sua influência havia deixado uma marca indelével. A equipe, por sua vez, agora tinha que conviver com o peso de seus erros e o lembrete constante de que a verdadeira autoridade não reside na força ou na arrogância, mas na calma, na estratégia e no respeito. Então Angela Brooks deixou o grande hotel Magnolia vitorioso e invencível, deixando para trás um hotel transformado. Um gerente humilhado e funcionários enfrentando arrependimentos irreversíveis, e provando mais uma vez que a dignidade e a inteligência sempre superam a arrogância e o preconceito.